Fala, Fala, seu dou... Edson. Fala, doutor Rodrigo Vasconcelos. Tudo tranquilo por aí, cara? Tudo tranquilo. Muito bom falar com o senhor. Prazer é meu. A gente se fala pouco, né? Verdade. Tá muito escuro E aí, aí? como é que tá? Tá dando pra me enxergar bem aí? Me ouvir, tranquilo? Tá tudo tranquilo. E para mim, o áudio tá bom, a imagem tá boa. Teu áudio tá cortando um pouco. Tá cortando ainda? Deixa eu ver Tá. uma coisa aqui. E agora? Show. Agora tá de Bom? boa. Ficou. Deixa eu Perfeito. chegar pro lado aqui. Boa noite, Paty. Ó, deu uma aula ontem, né, cara? Foi muito maneiro. Foi mesmo, você viu que legal? Tá vendo? As pessoas têm muitas experiências para compartilhar. A história das Muito. pessoas é o que me chama a atenção. Eu sou fascinado pela história das coisas, né? Eu trabalho com Pois tecnologia, é. como todo mundo sabe. Geralmente o que eu faço? Eu estudo a história da ferramenta antes, por exemplo. Vamos falar de Linux, que é algo comum que as pessoas conhecem, ou Android, né? Eu geralmente estudo a história dessas coisas, né? Porque a essência do produto, ou da pessoa, ou daquele projeto, está na história. Você acaba sendo até inspirado, né? E foi muito legal ontem Uhum. aí com a Patrícia, a história do esposo dela, a garagem que eles montaram com os aquários e tudo mais. E Ó, hoje é a sua história. e a habilidade dela com o peixe, que eu acho um dos mais difíceis pra manter, que é a cara disco. Verdade, você viu? Ah, louco. Eu aqui no frio que eu tô, eu fico pensando que é inviável manter um peixe daquele. Aqui faz muito frio. Ah, e por falar nisso, de onde você fala? Cortou, não tô te ouvindo. E por falar nisso, de onde que você fala? Cara, eu tô em Teresópolis, região serrana do Rio. Eu acho que é o ponto Legal. mais alto do Rio de Janeiro, eu acho. Bem na roça mesmo, bem no meio do mato. Roceiro. Olha, que privilégio. Quem gosta de frio pode vir pra cá. Aqui é frio com vontade. Ixi, eu já não gosto de frio, aí já não é comigo. Eu gosto de Aqui calor. aqui faz bastante frio, Edson. Hum, É, e eu não ia dar certo aí não, hein? hum. Bom, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. E agora eu Uhum. passo a palavra para você. Fique à vontade. Queria mandar um abraço para Conto do Animal início? Solvete está presente aqui. Isso, pode. Hoje você vai dar uma aula para a Cara, gente sobre aquapaisagismo avançado, né? Então, gostaria que você compartilhasse a sua experiência e desse também uma diretriz para quem está nos assistindo, para a quem quiser aula, entrar nesse universo, qual é o caminho das é, pedras? a aula é difícil, né? Eu tô aprendendo e aprendo todo dia, né? Difícil para eu dar aula. Posso contar as minhas experiências, as minhas loucuras aqui, as tentativas e erros. Cara, comecei no aquarismo em Tá. 2013. Depois de Para você 2013 contar eu o não parei. tempo. O Instagram ele limita até 1 hora de live, então a gente vai até umas 8h40, tá ok? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então agora É, pode começar. Pode seguir. Desculpa interromper você. nada. Quando eu morava ainda na casa dos meus pais, minha mãe tem muito bicho, sempre teve, a gente sempre teve bicho em casa. A gente Uhum. tentou ter um aquário lá, mas foi catástrofe. O aquário devia ter uns 12 litros, eu acho, e não tinha informação que tem hoje. A gente chegava lá na loja e pegava um monte de peixe, peixe mata, peixe morre e acabou. Aí um belo dia, um padrinho nosso de casamento chamou a gente pra ir na casa dele. Cheguei lá e tinha um aquário, cara. E aquilo parece que reconectou, né, cara? Eu fiquei louco no aquário do garoto, Vinícius. Aí conversa com ele mexe com vidro, trabalha com isso. Ele, Rodrigo, vou te dar um aquário de presente. E eu não Olha que legal. acreditei, não levei.
eu não levei muito a sério, queria me dar um aquário. Aí, um belo dia ele me ligou e falou assim, ó, o aquário tá, a caixa tá aqui, agora é contigo. Aí fui, busquei a caixa. A caixa tem até hoje, tá na casa da minha mãe com os peixinhos da Laura. Que A caixa legal, tem, você gostou. o aquário tem 50, 30, 40, pequeno. E ali começou a minha saga, né? Fui numa loja de aquarismo daqui, que só tinha uma ou duas na época, e fiquei encantado pelo Jack Dempsey. E eu queria o Jack Dempsey e o vendedor falou assim, ó, esse tá vendido, pequenininho, né? Uhum. Eu falei, eu não tinha muito acesso à internet nem onde pesquisar. E fiquei com aquela história do Jack Dempsey na cabeça. Conclusão. Não tinha o Jack Dempsey, eu fiz o que a maioria faz. Escolhi outro peixe colorido sem saber. Na época, eu comprei um Auratus e um Pseudotrofeus ciberrápidos, o maingano azul que o pessoal chama, né? E, irmão, aquilo funcionou o primeiro mês de boa e chegou o Jack Dempsey na loja. Rodrigo foi com o vendedor, não, ciclídeo africano com ciclídeo americano, pode botar. Te deu aval. Cara, o Jack Dempsey durou uma semana na mão dos peixes. Nossa. Foi logo de cara, uma frustração do caramba, né? O peixe não foi barato na época. Minha esposa ainda falou assim, nossa, mas já começamos bem, né? Tal. E dali que eu comecei a procurar fórum, né? De aquarismo. Comecei não sei se tu lembra, Aquaflux, Aquaonline, Ciclides.com. Aí na hora que eu cheguei no Ciclides.com e no Aquaflux, eu conheci algumas pessoas que eu tenho vínculo até hoje, cara. É surreal, né? Viraram amigos. Legal. Né? Aí os caras, Rodrigo, esse aquário tá pequeno, tu vai ter que trocar de aquário. E eu com aquele discurso que a gente vê até hoje, não, daqui a 6 meses eu tô com um aquário grande, vai dar tempo, que não sei o quê. E não deu tempo. Perdi os meus ciclídeos, fiquei com um só. Sobrou só o mais forte. E a gente acabou criando um apego pelo peixe, cara. Minha esposa, a Paula, chamava o peixe de zebrinha, porque era o Mailand esteário, o zebra, que o pessoal chama de zebra red. Red não, zebra laranja. E, cara, o peixe, de repente, também, a gente... Nossa, meio sabendo do que tinha que fazer, às vezes a gente fazia umas titicas aqui sensacional, lavava o aquário todo. O peixe ficava num copo. Edson, eu tenho até... É bom até contar, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? É um desabafo, Fiz isso né? tudo. Você fez errado porque não sabia. Tudo. Né? Fiz isso tudo, cara. Aí... comecei a pesquisar e já vi que aquele aquário para mim era pequeno, porque eu queria e não servia. Pulei para um de 400 litros. Que foi esse aquário que eu tinha até pouco tempo atrás de ciclídeo africano. Fiz o background. Aí a coisa começou o aquarismo, ali eu viciei. Viciei total. A patroa também, Paula, se amarrava, me ajudava a cuidar dos peixes. Ela me ajudava em tudo. E tinha um Venustus. Compramos ele pequeno, era uma fêmea. E o peixe durou acho que uns 4 ou 5 anos aqui. Um belo dia o peixe morreu e ela chegou na escola falando que ela estava realmente mal. A Paula ficou muito mal. E chegou contando para os alunos dela que ela tinha perdido um peixe. E os alunos daquele jeito, do ensino médio, na outra semana a Paula me manda uma mensagem da escola, falou assim, ó, vamos ter que dar um jeito nisso aqui, olha o que eu ganhei. A galera da turma se juntou e comprou um beta para ela. Paula chegou em casa naquele vidrinho de maionese o beta. Eu falei assim, caramba. Ela já sei que tá tudo errado, porque ela acompanhava todas as discussões dos fóruns. Eu falei assim, tá, vamos ter que dar uma condição melhor pro beta, né?
Aí fui, comprei um aquário de 25 litros ou 27, não sei. Substrato, um filtrinho Rangon, termostato e tal. A coisa começou a ficar legal, né? Só que aí você olhava o beta e só o beta e um hardscape bem básico. A Paula falava assim, nossa, tá precisando de uma cor, vamos botar uns peixes. Aí eu falei, cara, aí já começava aquela parte do estudo. Eu falei, não é compatível, não vai rolar, tem que ser o beta, talvez uma Coridora anã ali e tal. E a coisa foi fluindo. Eu tava legal e ela sempre perturbando, que tinha que ter alguma coisa com cor, uma coisa com cor, uma coisa com cor. Um determinado momento eu conheci um rapaz que até hoje também faz parte lá do nosso time de aquapaisagismo, o Aldo. Dei uma olhada no aquário dele no fórum. O aquário era um aquário plantado que hoje a gente dá risada. Mas na época eu achei aquilo surreal de lindo, colorido, com umas plantas vermelhas, um substrato marrom. Aí fiz contato com ele por mensagem privada e tal, e conversa. Ele me mandou ele me deu as primeiras plantas e a gente foi buscar aqui perto de casa, tem um produtor e o cara me vendeu alguns. Comecei com aquela história, tem uma plantinha, a plantinha cresce, aí corta, a plantinha e tal, só que de repente as plantas definhavam, não tinha substrato fértil, não tinha injeção de CO2, não tinha uma iluminação adequada. Aí o Aldo foi me dando uma assessoria, uma consultoria e tal. Não, tu tem que precisar de CO2, precisa daquilo e tal. E eu comecei a falar assim, nossa, mas é investimento alto para manter essas plantas, né? Aí o cara tenta sempre puxar pro lado do use yourself, né, filho? CO2 caseiro, uma luminária de LED mais ou menos, e sem substrato fértil ainda. Continuei não tendo muito sucesso em algumas plantas e as anúbias, algumas outras coisas eu acertei. Durante um bom tempo ficou assim. E o Aldo falando comigo, cara, leva jeito para fazer esse lance do aquapaisagismo, vamos. E ele me incentivava, tem planta aqui. Aí tinha um boy no Rio que buscava trabalho pra gente, o cara ia lá, pegava as plantas, mandava junto com os trabalhos. Não acertava, Edson, não acertava com as plantas. Eu já estava sem graça com ele. Aí o Aldo tinha mais contato com o resto da galera do aquarismo plantado. Eu não tinha. Eu falei assim, pô, Aldo, vamos montar um grupo, eu, você, de repente tu conhece alguém aí de baixo que tem acesso a plantas, essas paradas. Ele falou assim, Rodrigo, já tem um grupo. Eu vou ver se os caras te aceitam, mas a galera disputa campeonato e tal, tá disposto a isso? Eu, Edson, como sou um cara extremamente curioso, falei assim, cara, se os caras me aceitarem, eu tô dentro, só que eu não entendo nada. O Aldo conversou com os caras e não sei, acho que foi empatia da galera também, me aceitou, porque hoje a gente faz uma pré-seleção. A galera me aceitou, comprei um cilindro de CO2, a coisa começou a ficar bonita, né? Esse cilindro. Comprei uma iluminação que na época era uma T5, uma luminária da T5 com as luminárias da JBL. Eu falei assim, nossa, vai ficar legal o negócio. Catei umas rochas aqui, substrato fértil. E ali, quando o time começou a me ajudar, meu primeiro aquário a gente conseguiu, o time fez umas boas colocações e o meu foi o top 20 foi entre os 20 do brasileiro na categoria. Olha, terceiras legal, então você já entrou no campeonato com esse primeiro aquário, digamos assim, high-tech, que você começou a primeiro aquário com um pouco de recurso e pouco conhecimento, eu nunca tive medo, cara. O meu trabalho, as coisas que eu faço, eu gosto de mostrar. E gosto de competir. Não tem jeito. Aí eu coloquei o aquário, fiquei nessas posições e aquilo deu Teve um campeonato do Aquaflux que rolou
E veio uma premiação a melhor que eu recebi desse lance de campeonato. E eu acho que todo campeonato no Brasil e fora tem que ter esse tipo de premiação. Não é pelo bem material, mas é um incentivo para o aquarista, porque aquapaisagismo é pesado, cara. Você investir todo ano em um set novo de hardscape, essas coisas, material fertilizante, é complicado. E no Aquaflux me deu aquele empurrão. E eu gostei, cara. Apesar de hoje olhar o aquário e falar assim, nossa, cheio de defeito, mas foi ali que começou. E, muito bom. Então quer dizer, então você foi acolhido pela comunidade, a partir daí você começou a ter um contato mais avançado no contexto aquário plantado, numa linha profissional, e aí você acabou desenvolvendo o seu aquário high-tech, utilizando um hardware mais básico, digamos assim, mas que atendeu, você conseguiu não é realizar um... Na época eu achava que... Eu não gostei do resultado. Não gostei. Eu, mesmo o aquário não estando legal, eu queria estar mais para cima. Eu queria subir o ranking. É a tal da competitividade. Aí, cara... Pode falar. Tem um autor que eu gosto de ler muito, eu tenho o livro dele aqui, o Dr. Abelardo Bacelar da Aquashow, tem o livro dele, né? E tem uma parte do livro dele que ele fala assim, a síndrome do gigantismo, né? Ou seja, o aquarista sempre quer um aquário mais top, né? Um aquário mais assim, e nem sempre é necessário pro nível. Foi o teu caso aí, o teu start foi esse aquário mais básico, mas que te deu aí esse upgrade aí. Né? Porque o que acontece, Edson? Hoje a gente tem essa visão, por exemplo, o cara começa com um aquário plantado e ele às vezes acha que ele vai comprar um monte de planta, vai fazer o plantio e daqui a uma semana vai estar lindo, maravilhoso, igual a gente vê no Instagram, no YouTube, Facebook, Pinterest. E não é um sistema fechado ali, que umas plantas vão responder melhor, outras não, e o cara acaba se frustrando e desiste, né? Só que eu tive esse apoio da galera do Rio. O tempo, é maturação, demora, não é assim rápido. E essa maturação, às vezes, o aquapaisagista ou o aquarista, ele não tem, às vezes, essa paciência, né, de esperar a coisa acontecer. Então, é uma tarefa um pouco... o cara tem que ter a paciência para esperar a natureza agir ali, cara. Você tem como manipular algumas coisas, mas não depende de você. A verdade é essa. Eu acho que não tá... 60% a natureza e ali o resto é 40% você dedicado. Aquapaisagismo é assim, o aquário plantado, dependendo da vertente, também é assim, sabe? É um segmento que depende de uma manutenção constante, que às vezes em outras vertentes não é tão necessária, né? E muita observação. Muita observação. Aí quando a gente pula para aquapaisagismo, coisa de milímetro. Aí nesse grupo que a gente desvinculou, uma parte da galera se desvinculou porque o grupo estava com uma ideia e a gente não queria muito partir para aquela ideia, e a gente fundou o TNT. Então aí até hoje há uma galera legal demais. Aí nesse time, o desenvolvimento, eu me considero de lá o mais novo do time, o time faz aquapaisagismo. Foi um desenvolvimento assim brutal, cara, de todos os componentes do time. Todos os integrantes desenvolveram muito nesse período do time. Pô, eu consegui esse último aquário que tem no top 10 do AGA, cara. Pô, eu fiquei... Nossa! Eu fui. Aquele último aquário
que você postou das rochas foi o top 10 do Água. Eu fiquei assim, cara, eu nunca podia imaginar que eu ia abrir um site de um campeonato do peso do Água e tu botar lá categoria até 60 litros e aparecer teu aquário, teu nome. Eu falei assim, caraca, cara, como é que eu consegui fazer isso daqui? Mas manda aí, diz que tu tem de dúvida, se eu puder ajudar, claro. Muito legal essa história, porque a gente vê aí o efeito positivo do acolhimento da comunidade, né? A comunidade te acolheu, sim, pessoas disponibilizaram a doar um tempo para te fornecer o conhecimento, para ter um diálogo com você, um relacionamento acerca do assunto, e você desenvolveu um conhecimento e chegou até a ter uma posição muito boa aí no campeonato da AGA, né? Agora, assim, gostaria que você falasse para a galera, para a gente aí, alguém que quer entrar no mundo do aquarismo plantado profissional, do aquapaisagismo, como você entrou, qual seria o caminho das pedras? Porque, assim, hoje em dia, se você pesquisa alguma coisa na internet, nós temos aí uma grande chuva de informações. Sim. Esse justamente é o grande problema. Se, por um lado, no passado nós tínhamos um problema da ausência da informação, hoje nós temos um problema do excesso da informação. Então, tem que minerar o dado, minerar a informação para você conseguir achar qual é o caminho correto, porque senão você começa a ver um monte de coisa, ler um monte de coisa, se confunde, acaba saindo fora do foco, aprende até mesmo errado, né? Assim, com a sua experiência que você tem, qual é a dica que você daria pra gente hoje, cara, se quisesse entrar no universo do aquapaisagismo? É o que esses dias a gente estava trocando ideia pelo Zap. O aquapaisagismo ainda é uma vertente um pouco fechada, né? Eu considero um pouco fechada. Até porque a gente faz um trabalho de 6, 8 meses, e às vezes a gente faz a foto final do aquário e não pode divulgar muita coisa do aquário, porque os jurados, para não tirar aquele impacto da primeira visão que os jurados vão ter, né? E os jurados são aquaristas, paisagistas, então de repente uma foto que vaza nossa pode pintar lá no cara, o cara olhar e de repente na primeira tira aquele primeiro impacto. Eu tive até conversando contigo sobre isso. O cara tem que pesquisar um pouco. Eu todo dia assisto ou procuro assistir alguma coisa no YouTube. Só que aí o que acontece? YouTube, o Google, alguma coisa. Só que você tem que pesquisar, analisar e pesquisar quem é que tá falando, cara. Porque a gente sabe que tem muita gente que aprendeu ou não, fez alguma coisa hoje e ele nem sabe se deu certo, se deu errado, ele já postou, né? Sim, é pra gerar view, pra ter like, né? Simplesmente assim. Mas tem alguma fonte que você recomenda? Eu gostei muito uma vez de um canal chamado Fazenda Submersa. O canal do Mil é muito bom. Só que o Mil eu acho que é mais voltado para a criação de camarão, né? Não é o aquapaisagismo propriamente. Porque até tem alguns camarões lá que eu acho que também não suportam essa química que a gente acaba usando para o aquapaisagismo. Com lance de fertilização, eles são mais sensíveis, aí parâmetro de água, enfim. Entendi. Cara, mas tem um canal do YouTube que eu recomendo muito, que é de outro aquapaisagista, de um outro time que tem aqui no Brasil, é o Pocket River. Eu conheço esse canal. Do Kleber Sá. Ali ele vai te... Oi? Acho que ele tem até material, livros, né? Se eu não me engano, livros, materiais, cursos. Isso, eu acho que sim. Cara, ali para quem está começando é muito interessante, porque ele fala sobre alguns assuntos muito bons, sabe? Ele fala de substrato fértil até iluminação para um aquário de alta performance. Então, cara, ali tem muita informação.
é um canal que esses caras fala o nosso português. Ele é um cara que não dá muita volta para falar o que tem para falar. Os vídeos não são longos, não são cansativos. Tem um português que eu gosto da forma com que ele comenta as coisas no canal dele, que é o Felipe Oliveira. Mas a maioria dos vídeos dele rola em inglês. De repente a pessoa, e às vezes pelo sotaque do cara você não consegue pegar tudo quanto é informação e aplicar. Mas aí assiste 1, 2, 3, 4 vezes que vai dar certo. Sim, sim. É até bom que pratique o idioma, né? Do lado positivo. A gente do Tropical, nosso time, a gente está pensando em criar alguma coisa, um site, e dentro desse site talvez a gente consiga colocar algumas informações básicas para a pessoa conseguir dar um start. Legal. Que eu acho que starter. Cara, né? Eu acho que é o que falta para o aquapaisagismo despontar aqui no Brasil. Sendo que tem uma galera excelente aqui. Sim, sabe que eu queria dar uma dica, vou até aproveitar aqui, né? Você falou a questão de ter um kit de starter para a pessoa começar a ir no aquarismo, no aquapaisagismo. Existem as plataformas Hotmart e Udemy. Vocês podiam muito bem fazer uma série de vídeos, e como é um kit starter, vocês podem fazer gratuito essa parte, para a pessoa ter um start. Agora, se a pessoa quiser se aprofundar, daí vocês fazem videoaulas mais específicas e colocam na Udemy lá R$19, R$26, R$50, que é um valor acessível para qualquer pessoa. E no montante que vocês vão vender vai valer a pena, vai ser um bom resultado, tanto para quem quer estudar como para vocês que estão lecionando. Entendi. Existe essa falta, eu percebo no contexto dentro dos cursos digitais. O aquarista é meio um bicho que não gosta de tecnologia, né? E a gente tem que mudar esse cenário aí. Eu sou um deles, tu sabe muito bem disso. Tu sabe como é que foi, né? Há pouco tempo que eu fiz um Instagram, pô. Então, o aquapaisagismo, cara, o primeiro pré-requisito para o cara gostar e se apaixonar, ele tem que gostar de natureza, ele tem que gostar do contato com a natureza, ele tem que observar aquele musgo na árvore que todo dia tu passa ali, não presta atenção, e no dia que quando tu começa a se conectar com esse mundo, tu para na frente da árvore e as pessoas acham que tu tá ficando louco. Mas tu tá observando o musgo, a posição que o musgo fica, para que você, se você for fazer uma floresta ou uma árvore dentro do teu aquário, tu consiga posicionar a planta mais perto da realidade possível, porque o aquapaisagismo é isso. A gente tenta reproduzir montanhas, florestas, fundo de rio, mais próximo da realidade possível, né? Ele tem que ter essa atividade, natureza, ele tem que ter esse contato, mão na água o tempo todo. O cara que é aquapaisagista, ele no período que ele está com o aquário dele montado, é uma dedicação que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Nesse último aquário, eu acordava 5 da manhã e ia até às 7h10 para eu poder pegar no trabalho e conseguir ter 2 horas no aquário sem a Laurinha estar em volta, sem o telefone estar tocando, sem ninguém estar falando nada. Porque você tem que se desconectar, parar, observar, ver o que você vai fazer. É muito... Ele te requer um tempo muito maior. E a contemplação, às vezes, às vezes você nem curte tanto o aquário quanto você tivesse um aquário igual você tem, igual eu tinha de ciclídeo. Eu sempre tenho 2 aquários aqui rodando. Porque um é para contemplar e o outro é para trabalhar. Entendeu? Entendi. O aquarista sente falta, né? De pôr a mão e ficar mexendo. E esse, para quem é um cara irrequieto, que gosta de mexer com layout o tempo todo, o aquapaisagismo é uma vertente super indicada, cara, porque a gente bota a planta, tu não gostou da cor da planta, não gostou da textura da planta ali, tu bota para trás, tu tira, compra outra planta, coloca ali,
o hardscape, o jogo de textura das plantas é uma constante mudança. Uhum. Muito bom, Rodrigo. O tempo passa rápido, né? Você vê? Eu já vou até adiantar dizer que a gente vai precisar marcar outras lives, porque eu vejo que você tem muito conteúdo aí e a gente vai fracionar essa disponibilização desse conteúdo. Tá bom? Tá fechado. A gente vai ver uma outra data. E já são 8h40, né? A gente vai encerrar daqui a pouco, mas aí eu já te convido para uma próxima live para você continuar o assunto sobre aquapaisagismo, aquascaping, para você ir entrando em outros assuntos mais avançados. Só a gente considerar o horário e ir pra dentro. Trocar ideia com a gente mesmo. Beleza, depois eu vou ver na minha agenda aqui um horário e vou agendar. Pergunta e aparecer, não sei porque não tá aparecendo para mim aqui algum comentário. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode guardar e depois perguntar. Se tiver no meu alcance, eu vou responder a galera com a maior tranquilidade. Tá bom, se eu não souber, a gente pesquisa e você responde aí depois, ou eu respondo, não tem problema nenhum. Beleza, por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui, tá? A gente pode até fazer uma coisa bacana. Na outra live que a gente for marcar, a gente pode fazer uma enquete. Você pode fazer uma enquete no seu Instagram, eu faço no meu, e a gente junta depois essas informações e traz para a live. Depois a gente pode pensar no modelo de perguntas que geralmente as pessoas fazem. A gente vai trocando ideia. Vou até abrir o perfil, porque o meu perfil é bloqueado. Eu abro o perfil e jogo, a gente bola esse lance das perguntas e a gente coloca lá. Beleza, porque é difícil achar um conteúdo de aquapaisagismo assim, bem vasto, completo. É um negócio meio raro, como a gente já falou aqui, você comentou também. Então, mais pessoas contribuindo com esse contexto vai ajudar quem tem interesse, porque vai ter mais fontes e tudo mais. É até pra gente trocar ideia, né? Porque esses sistemas fechados que a gente tem, cara, cada um, às vezes, dentro do nosso time mesmo, tem um que manipula uma fertilização de um jeito, outro faz de outro, e tem sempre essa troca de ideia. Esse ano, o hardscape já está montado, minhas plantas devem estar chegando aqui sábado, sexta ou sábado, amanhã, né? Amanhã ou sábado, nosso plantio. E eu tava conversando com os meninos do time. Eu vou fazer, dessa vez, vou fazer foto. Eu já tenho foto de tudo, né? Desde o início. Isso. A gente vai fazer um jogo de foto do início ao fim. Depois que sair o resultado, a gente pode montar um vídeo, fazer umas fotos para orientar realmente a galera, entendeu? Como é que começa, como começa, as algas, e ninguém foge, todo cara que fala que não teve alga no aquário plantado, ele tá mentindo. Então, os desafios. E é basicamente isso, Edson. Eu tô à disposição. Quando precisar, é só me chamar. Quiser falar de ciclídea africana, a gente entende um pouquinho também, e vamos que vamos. Eu tô com esse cubo aqui para terminar de montar também. Esse cubo vai servir de material para o time, entendeu? Eu vou fazer a montagem dele, vou colocar algumas plantas ali de metabolismo lento, que não precisa de muita coisa, e para a gente postar no canal do time informações mesmo, entendeu? Tipo assim, planta tal, desenvolvimento tal, necessita disso, necessita daquilo, manutenção, como é que é o esquema para manutenção. A minha ideia é montar esse aquário só para isso. Legal, muito bom, Rodrigo. Rodrigo, nós vamos encerrar a live então. Muito obrigado mais uma vez. Vou ver na minha agenda uma outra data para a gente marcar uma outra conversa. E eu vou publicar essa live para as pessoas assistirem depois. Eu só vou baixar lá para fazer uma edição que eu faço. Sim. Coloco de volta lá. E aí a gente vai fazendo essa série de lives. Tá combinadaço. Fechado. Porque tem muita informação nessa cachola aí. É muita coisa. Às vezes a gente tem que, igual você falou do negócio de criar um roteiro,
realmente tem que ter um roteiro, porque a gente acha que 1 hora é muita coisa, mas não dá pra nada. E a gente troca ideia. De repente tem que fazer esse lance da caixinha mesmo, porque a gente vai num assunto e bate bem ali naquele assunto pra galera não perder muito tempo, igual eu já perdi, né? Exatamente, para ser objetivo, né? Mas é isso. Então, obrigado, meu querido, mais uma vez. Eu que te agradeço, filhão. Um abraço para tua família. Obrigado. Deus abençoe você e a tua esposa. A Paula pediu para a irmã dela levar para lá, porque senão a live ia ser meio tremida, ia ter participação especial. Eu falei, Paula, deixa a menina, cara. Não tem jeito, é assim. Tem que mostrar a vida como ela é. Na próxima live você coloca ela aí para bater um papo com a gente. Vamos sim. Falou, Edson. Deus abençoe aí também todo mundo. Um abraço, Amém, tudo de obrigado. bom. Para você também. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Eu vou Valeu, baixar essa live para editar e depois eu disponibilizo aí para vocês assistirem. Quem não assistiu ainda vai poder assistir depois. Show de bola. Um abração, Edson. Boa noite. Outro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.